Boa tarde, mais uma vez, a todos e a todas, nossos irmãos, nossos líderes, nossos irmãos católicos, nossos irmãos teístas e nossos irmãos todos, nossos irmãos espírita, sem nenhum preconceito verbal, espiritual, nenhum preconceito financeiro, nenhum preconceito em ambas as partes. A mensagem que eu vou estar ministrando na tarde de hoje é uma mensagem ativa e uma mensagem colocada literal, que a gente vamos hoje falar. O Evangelho sinótico, que se chama o Evangelho de Mateus. Mateus 24. Mateus 24, o último sermão de Jesus, quando ele estava em Jerusalém, que ele ensinava acerca do tempo global, e ele ensinava acerca do tempo aonde ele estava, que era Jerusalém. Quando Jesus ensinava, os seus seguidores, os discípulos, perguntava a Jesus: esse templo será destruído? Jesus falava assim: e não ficarás pedras sobre pedras que não seja derrubado. São duas palavras transfigurativas para uma palavra física. Quando Jesus ele falava a questão, ele estava dizendo que o templo que foi construído por rei Salomão, aquele templo ele ia ser destruído. Quer dizer, o rei Nabucodonosor ia entrar em Jerusalém para destruir aquele templo. Quando nós falamos a questão de um templo, nós falamos de casa de oração. A oração é uma comunicação entre a criação e o Criador, e o Criador e a sua criação. Mas observe bem: não ficarás pedras sobre pedras. Jesus estava se referindo ao tempo onde ele estava e ao tempo do século global, que é o século 21, que todos nós estamos hoje. Quando Jesus ele fala a questão que não ficará ramo e não ficarás pedra, ele fala a questão de uma ordem, de uma ordem mundial. O que é uma ordem mundial? A ordem mundial é a seguinte maneira e a seguinte forma: irá chegar um tempo que irá se levantar um poder político, o qual que esse poder político, a influência de Satanás vai ser tão grande que vai conduzir todos esses sistemas e todos esses esquemas. Quando nós falamos a questão da ordem mundial, nós falamos da união dos países. Os países menores, eles vão ter que se assujeitar aos países maiores. Se não se assujeitar, porém, terá guerra. Os países menores será o quê? Bombardeado. Quando fala de ramos, que não ficará ramos e nem pedras, o Messias ele estava se referindo nesse ponto. Quando nós falamos a questão disso aí, Jesus fala dos remanescentes, os remanescentes de Israel, que é a primeira igreja. Ela terá a salvação na tribulação. Os remanescentes de Israel são os judeus que rejeitou Jesus no antepassado, porque eles esperavam Jesus vir em uma carruagem
de diamante. Vamos lá. Se Jesus viesse em uma carruagem de diamante, todos nós perderia a salvação. Para ser salvo pela ditadura, ia ser uma coisa muito difícil. Essa é a seguinte forma: para ser salvo pela lei, ia ser muito difícil. Então nós temos que saber uma coisa. Então eles terão a salvação na tribulação. Vamos lá. O arrebatamento. O arrebatamento da igreja não vai. O que é que acontece primeiro? A ordem mundial ou o arrebatamento da igreja? Observe bem. O arrebatamento da igreja vai acontecer primeiro. Depois que acontecer o arrebatamento da igreja, sim, aí vai acontecer o quê? A ordem mundial, que é a ordem de todos os países. Não só a questão da ordem mundial, porque está para vir um decreto, o qual que todas as igrejas menores, quando eu falo as igrejas menores, eu falo igrejas menores financeiramente, elas vão ter que se sujeitar às igrejas maiores financeiras. Quando nós falamos isso, nós entramos agora também em uma guerra civil. Em uma guerra civil, por quê? As igrejas menores, elas não vão querer se sujeitar às igrejas maiores. Por quê? Percebe bem? As igrejas maiores, as igrejas que têm recursos financeiros, elas vão estar com uma conexão, com uma ligação com a ordem mundial. Apocalipse 13. As igrejas maiores, os líderes bilionários, os líderes que têm recursos financeiros, eles vão aceitar a numeração da besta. Ele vai aceitar. Se você abre o carro, é com a mão direita. Se você vai se alimentar, é com a mão direita. Se você vai beber uma água, é com a mão direita. Quando falamos a questão da numeração, nós falamos a questão de uma ordem, de um decreto, de uma lei que vai ser colocado para que isso venha a se cumprir. O que é a seguinte forma agora? As igrejas maiores, os líderes maiores, que têm recursos financeiros, que são os ricos, logicamente, eles vão ficar para a tribulação, eles vão negar o Messias. Por quê? Eles vão negar o Messias, porque vai vir a escassez de fome, eles vão negar o Messias. Por quê? Porque eles estão acostumados na questão de luxo, estão acostumados a nadar em cima do dinheiro, estão acostumados a ter recursos financeiros, eles não estão acostumados a passar por privação local, eles não estão acostumados a passar por privação local, financeira, sentimental, espiritual, não. Então eles vão negar Jesus. Quando eles negar Jesus, é aí que eles vão perseguir algumas igrejas menores que vão ficar na tribulação. Mas as igrejas menores, elas não vão negar o Messias de forma nenhuma. Elas vão pagar o preço dela, sim, mas porém ela terá a salvação. Aí vai se tornar a questão de uma guerra civil. Vamos lá. Nós temos que ter hoje o maior cuidado. O nosso Messias, ele falava dessa questão. Quando ele falava dessa questão da guerra mundial, da guerra civil, ele chega para os discípulos e ele diz: acautelai, vigiai, que eu não vos enganei, porque muitos virão no meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, dizendo que eu estou ali à direita, dizendo que eu estou ali à esquerda. Logicamente, mas é engano. Então, você que é pastor, você que é presbítero, você que é diácono, você que é obreiro, precisa ter o maior cuidado com essas coisas que está acontecendo. É por isso a questão que nós temos que buscar
várias bases, buscar muito conhecimento. Quando Jesus fala a questão, acautelar e vigiar, ele fala no verso 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos lá. Os remanescentes de Israel terá salvação. A segunda igreja, que é o trigo, ela terá a salvação. Mas que igreja é essa? Vamos lá. A Bíblia Sagrada nos diz que o Messias, ele vem buscar um povo no meio de um povo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Vamos lá. No meio de uma sala de aula, se tiver 1000 pessoas, vai passar de ano as 1000 pessoas? Não. Dentro das congregações evangélicas, se tiver 50 alunos, 100, 200, 500 alunos, 1000 pessoas, 500 pessoas, 500 alunos ali dentro das igrejas evangélicas. Porque quando nós falamos de aluno, nós falamos também de um ensinamento espiritual. Eu lhe faço uma pergunta a você. Se tiver 1000 pessoas num discipulado, vai subir para o céu as 1000 pessoas? Se tiver as 1000 pessoas dentro da congregação já batizado, irá subir as 1000 pessoas? Logicamente não. Por que não? Aonde tem um trigo, tem um joio. A psicologia de comportamento fala a questão que a gente podemos conhecer o joio. Qual é a sementia que o joio tem? O joio não tem semente, mas pelo comportamento. O comportamento do joio é um comportamento péssimo. É um comportamento péssimo. Você vai ver que pela árvore conhecemos o fruto. Você vai conhecer a pessoa se é joio pelo comportamento. Você vai conhecer o trigo pelo comportamento, porque o trigo tem semente. Vamos lá. Você vai saber se a pessoa segue ao Messias de verdade pelo comportamento. Não é porque está com as escrituras na mão, está com paletó, está com gravata, que essa pessoa é fiel a Deus. Ele segue a reta, isso aí. Ele segue tudo. Mentira. Porque tem situação que é uma farsa. E a gente que somos evangélicos, a gente não podemos viver de farsa. Querer barganhar com o Messias, querer barganhar com ele, isso não dá. Logicamente, a igreja de Cristo, ela já está pronta, ela já está preparada. A igreja de Cristo, ela não entra em confusão, ela não entra em barganha, ela não entra no meio do engano, ela não entra no meio da prostituição, do pecado visual, do pecado mental, do pecado de lascívia, do pecado de adultério, do pecado de prostituição. A igreja de Cristo, ela se afasta dessas práticas miseráveis. Vamos lá. A igreja de Cristo, ela continua orando, ela continua vigiando. A igreja de Cristo, ela vai orar pelo Brasil. A igreja de Cristo, ela vai orar pela sua vida, pelo seu próximo, pelo seu irmão, para que Deus venha levantar aquelas pessoas que estão caído espiritualmente. É não querer maldiçoar ninguém, não lançar palavras negativas, logicamente nenhuma, mas ajudar aquelas pessoas que estão caídas. Coma desse pão e beba dessa água. Dá água a quem tem sede, dá comida a quem está com fome. O caído que está caído, porém nós temos que levantar quem está caído. Aí no verso 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu amigo, são muitos chamados e pouco escolhidos. Então, que você venha tomar posse, que eu venha tomar posse aí dessa mensagem aí. Amém? Deus te abençoe, muita força, muita saúde. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe a nação brasileira. Seja você teísta, seja você controversista, seja você espírita, seja você católico, porque todos nós somos irmãos. Que haja bênção na sua vida, que haja prosperidade. Eu vou orar aqui agora pela sua vida. Altíssimo Deus, poderoso Pai, apresentamos essa pessoa que está desenganada dos médicos,
essa pessoa que está passando uma situação difícil, no meio da família, nós profetizamos o resgate. Essa pessoa que tem um ente querido que está no hospital, essa pessoa que foi atingida por obras de magia negra, por obras de macumba, por obras de ubanda, de quibanda, nós profetizamos agora a libertação do Senhor na vida dessa pessoa. Nós profetizamos o agir de Deus na vida dessa pessoa. Você que é empresário, receba a multiplicação de Deus. Você que é espírita, candomblessista, receba a proteção de Deus. Que Deus venha te guardar, que Deus venha te proteger, que Deus venha mudar a tua história. Você que a porta está fechada, que essa porta ela vem se abrir ao teu favor. Louvado seja o nome do nosso eterno, poderoso Deus. Você que está em São Paulo, você que está em Rio de Janeiro, você que está em outros países, que haja a libertação. Você que tem um chamado profético, nós profetizamos o trabalhar do Senhor Deus na sua vida. A Bíblia fala que a cana trilhada não se quebrará, e nem se quebrará e nem se apagará o pavio que fumega. Que haja força, que haja refúgio, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta os fracos, levanta os caídos, e profetizamos a bênção e a vitória, em nome de Jesus. O meu número é 075 99 28 34 e 36 no final, amém? Pastor Pedro Marreta, amém? Se inscreva lá no meu canal Pedro Ernesto. Um abraço.